Livro A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown, capítulo 4, terceira parte, O Escudo do Entorpecimento. Uma das estratégias mais universais de entorpecimento é viver loucamente atarefado. Nossa sociedade aceitou a ideia de que, se estivermos sempre muito ocupados, a verdade de nossas vidas não nos alcançará. As estatísticas comprovam que há pouquíssimas pessoas que não são afetadas por um vício. Parece que todos nós, de alguma forma, anestesiamos nossos sentimentos, podendo até não fazê-lo de maneira compulsiva e crônica, mas isso não significa que não entorpecemos nossa sensação de vulnerabilidade. E essa atitude é particularmente debilitante, porque não apenas amortece a dor de nossas dificuldades, mas também embota nossas experiências de amor, alegria, aceitação, criatividade e empatia. Entorpeça a escuridão e você terá entorpecido a luz. Precisamos refletir sobre tudo o que fazemos diariamente para nos anestesiar de alguma coisa. As doses de bebida alcoólica que tomamos enquanto preparamos o jantar ou durante as refeições, as nossas 60 horas de trabalho semanais, o consumo abusivo de açúcar, o longo tempo passado diante da TV, o excesso de remédios e várias xícaras de café que tomamos para tirar o torpor do vinho e do analgésico. Quando me concentrei nas respostas à pesquisa relativas a esse escudo, minha primeira pergunta foi: o que estamos entorpecendo e por quê? Os americanos estão mais endividados, obesos, dependentes de remédios e viciados do que nunca. Pela primeira vez na história, o Centro de Prevenção e Controle de Doenças, CDC, dos Estados Unidos, anunciou que os acidentes automobilísticos se tornaram a segunda maior causa de morte acidental no país. O motivo principal? Overdose de drogas. Mas a verdade é que há mais casos de morte por overdose de drogas prescritas do que por overdose de cocaína, heroína ou metanfetamina somados. Ainda mais alarmante é a estimativa de que menos de 5% dos que morrem de overdose de drogas prescritas conseguiram seus remédios de pessoas que identificamos como traficantes de rua. Os traficantes de hoje muitas vezes são pais, parentes, amigos e médicos. Com certeza, esse é um problema grave. As pessoas estão desesperadas para sentir menos ou mais, para descartar alguma sensação ou para intensificar uma outra. Após passar alguns anos trabalhando de perto com pesquisadores e especialistas clínicos em vícios, eu achava que os causadores principais do entorpecimento fossem nossos embates com a autovalorização e a vergonha. Anestesiamos a dor que vem dos sentimentos de inadequação e de inferioridade. Mas essa era apenas uma parte do quebra-cabeça. Como explicarei adiante, a necessidade mais poderosa de entorpecimento parece vir da combinação de 3 elementos nefastos: vergonha, ansiedade e isolamento. A ansiedade descrita pelos participantes da pesquisa pareceu ser alimentada pelas incertezas, pelas exigências esmagadoras e competitivas de nossa época e pelo mal-estar social. O isolamento foi mais difícil de definir precisamente. Pensei em usar um termo depressão em vez de isolamento, mas os dados me mostravam outra coisa. Identifiquei uma gama de experiências que continham a depressão, mas incluíam também a solidão, retraimento, desmotivação e sensação de vazio. Mais uma vez, o que realmente foi impactante para mim, tanto pessoal quanto profissionalmente, foi ver o forte padrão da vergonha permeando as experiências de ansiedade ou isolamento. A vergonha entra em cena quando experimentamos a ansiedade não apenas porque nos sentimos temerosos, impotentes e incapazes de administrar as exigências cada vez maiores da vida,
mas porque, no final das contas, a ansiedade é composta e se torna insuportável pela crença de que, se fôssemos mais inteligentes, mais fortes ou melhores, seríamos capazes de dar conta de tudo. O entorpecimento aqui se torna um meio de abrandar tanto a instabilidade quanto a inadequação. Com o isolamento, a história é parecida. Podemos ter muitos amigos no Facebook, muitos colegas, amigos da vida real e vizinhos. Porém, ainda assim, nos sentimos sozinhos e invisíveis. E como fomos programados para estabelecer vínculos, o isolamento sempre provoca sofrimento. Sentir-se isolado pode ser uma parte normal da vida e dos relacionamentos, mas quando somado à vergonha de acreditar que estamos isolados porque não somos dignos de contato, o isolamento causa uma dor tão grande que a necessidade de anestesiá-la se torna incontrolável. Um passo além do isolamento é o retraimento psicológico, que apresenta um perigo real. Jean Baker Miller e Irene Stiver, duas teóricas relacionais culturais do Stone Center da Faculdade de Wellesley, no estado de Massachusetts, identificaram esse aspecto extremo. Elas escrevem: acreditamos que a experiência mais terrível e destrutiva que uma pessoa pode ter é o retraimento psicológico. Isso não é o mesmo que estar sozinho. É a sensação de estar afastado de qualquer possibilidade de contato humano e de ser impotente para mudar a situação. No seu ápice, o retraimento psicológico pode levar à falta de esperança e ao desespero. As pessoas farão quase tudo para escapar dessa mistura de isolamento patológico com impotência. A parte dessa definição que é fundamental para se entender a vergonha é a frase: as pessoas farão quase tudo para escapar dessa mistura de isolamento patológico com impotência. A vergonha leva muitas vezes ao desespero, e as reações a essa necessidade imensa de escapar do retraimento e do medo podem variar do entorpecimento ao vício, à depressão, à autoflagelação, aos distúrbios alimentares, ao bullying, à violência. Quando eu avaliava minha própria história de entorpecimento, entender como a vergonha potencializa a ansiedade e o isolamento me forneceu respostas para perguntas que alimentei durante anos. Não comecei a beber para afogar minhas mágoas, eu apenas precisava de algo com que ocupar as mãos. Estou convencida de que se os smartphones já existissem quando eu estava saindo da adolescência, eu nunca teria começado a fumar e a beber. Eu bebi e fumava para abrandar minha sensação de vulnerabilidade e para parecer ocupada quando todas as garotas da mesa tinham sido chamadas para dançar. Há 25 anos, eu sentia que a minha única opção era encher a cara de cerveja, beber um drink ou ter um cigarro nos dedos. Eu ficava sozinha na mesa, sem ninguém nem nada para me fazer companhia, a não ser meus vícios. Para mim, a vulnerabilidade conduzia à ansiedade, que conduzia à vergonha, que levava ao isolamento, que levava a mais uma latinha de cerveja. Para muitos de nós, o anestésico químico de emoções é apenas um efeito colateral prazeroso, embora perigoso, de comportamentos que têm a ver com se adequar, estabelecer um vínculo e lidar com a ansiedade. Eu não cresci com as habilidades e os recursos emocionais necessários para lidar com o mal-estar. E não eram apenas as baladas, as cervejas geladas e os cigarros que fugiam do meu controle. Eram o pão de banana, as batatas chips com queijo, os e-mails, o trabalho, a necessidade de me manter ocupada, as preocupações incessantes, o planejamento excessivo, o perfeccionismo e qualquer coisa que pudesse aliviar aquela agonizante sensação de vulnerabilidade alimentada pela ansiedade. Hoje sei que existem algumas estratégias para combater o entorpecimento. Vamos examinar algumas delas. Viver com ousadia, impor limites, encontrar bem-estar verdadeiro e cuidar do espírito.
Quando entrevistei os participantes da minha pesquisa sobre entorpecimento, todas as pessoas plenas falaram insistentemente a respeito de 3 coisas. 1. Aprender como realmente vivenciar os sentimentos. 2. Ficar atento sobre os comportamentos entorpecentes. 3. Saber lidar com o desconforto das emoções difíceis. Tudo isso fazia sentido para mim, mas eu queria saber exatamente como lidar com a ansiedade e o isolamento. Portanto, comecei a perguntar especificamente sobre essas questões. Como esperado, havia muito mais em jogo. Essas pessoas tinham elevado o nível de ser o bastante. Meus entrevistados tinham aprendido a impor limites importantes em suas vidas. Quando fiz perguntas mais pontuais sobre as escolhas e os comportamentos que os homens e mulheres plenos priorizavam para reduzir a ansiedade, eles disseram que reduzi-la significava prestar atenção enquanto podiam fazer e enquanto era demais, e aprender a dizer chega. Eles tinham muita clareza sobre o que era importante para eles e sobre quando deviam abrir mão de alguma coisa. Todos nós lutamos contra a ansiedade. É claro que existem tipos diferentes e, com certeza, diferentes intensidades. A melhor maneira para lidar com a ansiedade estrutural é uma combinação de medicamentos e terapia. No entanto, o tipo ambiental aparece quando estamos superatarefados e superestressados. O interessante para mim foi enxergar como os participantes da pesquisa podiam ser divididos. O grupo A definiu o desafio da ansiedade como encontrar meios para administrá-la e acalmá-la, ao passo que o grupo B definiu o problema como mudar os comportamentos que levam à ansiedade. Os participantes de ambos os grupos usaram a tecnologia dominante de hoje como exemplo de uma fonte de produção de ansiedade. Por isso, vamos examinar como eles pensaram de forma diferente a respeito do bombardeio de e-mails e mensagens de texto e de voz. Grupo A. Tomo uma xícara de café depois de pôr as crianças para dormir e assim posso ver meus e-mails entre as 22 horas e a meia-noite. Quando há muita coisa, acordo às 4 da manhã e retomo essa tarefa. Não gosto de ir para o trabalho com e-mails pendentes. Fico cansado, mas eles são todos respondidos. Grupo B. Simplesmente parei de mandar e-mails desnecessários e pedi aos meus amigos e colegas que fizessem o mesmo. Estou tentando acostumá-los a esperar que eu leve alguns dias para responder. Se é importante, me ligue. Não mande e-mails ou mensagens. Melhor ainda, passe na minha sala. Grupo A. Aproveito os sinais fechados, as filas de supermercado e as viagens de elevador para fazer telefonemas. Até durmo com o meu telefone por perto para o caso de alguém me ligar ou de eu me lembrar de alguma coisa no meio da noite. Uma vez liguei para minha assistente às 4 da manhã, porque lembrei que precisávamos acrescentar algo ao processo que estávamos preparando. Fiquei surpreso com a velocidade com que atendeu, mas ela lembrou que eu lhe pedira que mantivesse o telefone na mesa de cabeceira. Só vou descansar e desligar da tomada quando tivermos terminado tudo. Trabalhar muito e jogar duro. Este é o meu lema. E jogar duro não é nada demais quando você não dorme há bastante tempo. Grupo B. Meu patrão, meus amigos e minha família sabem que não atendo telefonemas antes das 9 horas e depois das 21. Se o telefone tocar antes ou depois desses horários, sei que é engano ou uma emergência. Uma emergência de verdade, não um problema do trabalho. Os participantes que mais utilizavam o entorpecimento, os do grupo A, deixaram claro que reduzir a ansiedade significava achar modos de entorpecê-la e não mudar o pensamento, os comportamentos ou as emoções que produziam ansiedade. Essas pessoas queriam ajuda para conhecer uma maneira melhor de viver assim, e não sugestões sobre como deixar de viver dessa forma. O grupo B
dos participantes que tratavam a raiz da ansiedade, buscando harmonizar suas vidas com seus valores e impor limites, era formado de pessoas plenas. Quando perguntamos a esse grupo sobre o processo de estabelecer limites claros para reduzir a ansiedade, os participantes não hesitaram em relacionar a autovalorização com limites. Precisamos acreditar que somos o bastante para poder dizer chega. Para as mulheres, impor limites é mais difícil, porque os gremlins da vergonha são rápidos. Cuidado ao dizer não, você vai magoar essa pessoa. Não a decepcione. Seja uma boa menina. Faça todo mundo feliz. Para os homens, os gremlins sussurram: seja homem. Um homem de verdade poderia fazer isso e ainda mais. O filhinho da mamãe já está cansado? Sabemos que viver com ousadia significa abraçar a vulnerabilidade, o que não pode acontecer se a vergonha estiver no controle ou se o isolamento alimentado pela ansiedade estiver nos dominando. As duas formas mais poderosas de estabelecer um vínculo com alguém são o amor e a aceitação, ambas necessidades inegociáveis de homens, mulheres e crianças. Enquanto realizava as entrevistas, descobri que somente uma coisa separa os homens e as mulheres que experimentam um grande sentimento de amor e aceitação daquelas pessoas que parecem estar lutando por isso: a crença no próprio valor. Se quisermos vivenciar esse sentimento em sua plenitude, precisamos acreditar que somos merecedores dele. Antes, porém, de falarmos mais sobre entorpecimento e isolamento, quero compartilhar as definições de vínculo e aceitação que apareceram na coleta de dados. Vínculo é a energia criada entre pessoas quando elas se sentem vistas, ouvidas e valorizadas, quando elas podem dar e receber sem julgamento. Aceitação é o desejo humano inato de ser parte de alguma coisa maior do que nós. Pelo fato de esse anseio ser tão essencial, tentamos muitas vezes conquistá-lo, fazendo esforço para nos encaixar em algum padrão e buscamos a aprovação dos outros, os quais, além de serem substitutos fajutos da aceitação, geralmente funcionam como obstáculos para ela. Como a verdadeira aceitação só acontece quando apresentamos nosso eu autêntico e imperfeito para o mundo, o nosso senso de aceitação nunca pode ser maior do que nosso nível de autoaceitação. Essas definições são cruciais para entender como nos isolamos e perdemos os vínculos mais essenciais e de que forma podemos mudar. Viver uma vida emocionalmente saudável tem a ver com enxergar o valor de se trabalhar para ter um vínculo de maior qualidade com a família e os amigos mais próximos. Antes de iniciar a pesquisa, eu queria saber qual a maneira mais rápida de fazer esses sentimentos ruins irem embora. Hoje, muitos anos depois, minha pergunta passou a ser: o que são esses sentimentos e de onde eles vêm? Invariavelmente, as respostas me dizem que não estou me sentindo conectada com o meu marido e meus filhos, consequência de não dormir o suficiente, de não brincar o suficiente, de trabalhar demais e de tentar fugir da vulnerabilidade. O que mudou foi que agora sei que tenho consciência dessas respostas e sou capaz de lidar com elas. O cuidado e o alimento de nosso espírito. As pessoas perguntam com frequência: onde está a linha que separa o prazer e o bem-estar do entorpecimento? Em resposta, Jennifer Luden, escritora e coach de crescimento pessoal, chamou os nossos artifícios de entorpecimento de sombras de alívio. Quando estamos ansiosos, isolados psicologicamente, vulneráveis, solitários e nos sentindo impotentes, a bebida, a comida, o trabalho e as horas infindáveis na internet parecem nos confortar, mas, na verdade, estão apenas lançando grandes sombras sobre nossa vida.
Jennifer escreve em seu livro The Life Organizer, o organizador de vida. As sombras de alívio podem tomar qualquer forma. Não são as suas ações, mas o motivo por trás delas que faz toda a diferença. Você pode comer um pedaço de chocolate aproveitando o momento de doce felicidade, uma gratificação verdadeira. Ou pode devorar uma barra inteira de chocolate sem sequer sentir o gosto, numa tentativa frenética de se acalmar, uma sombra de consolo. Pode conversar por meia hora com alguém pela internet e sair energizado para suas tarefas, ou pode bater papo online com alguém só para não ter que conversar cara a cara com o seu cônjuge sobre quão dolorosas foram as palavras na noite anterior. O que apareceu na minha pesquisa foi exatamente o que Luden ressalta. Não são as suas ações, mas o motivo por trás delas que faz toda a diferença. Isso nos convida a refletir sobre o que está por trás das escolhas e, se for útil, discutir essas questões em família, com os amigos mais próximos ou com um terapeuta. Não há cartilhas ou manuais que nos ajudem a identificar as sombras de alívio ou outros comportamentos destrutivos que buscam o entorpecimento. É necessário, na verdade, um exame de consciência e muita reflexão. Recomendo prestar muita atenção se as pessoas que você ama já mostram preocupação com o seu envolvimento em comportamentos desse tipo. Em última análise, porém, essas são questões que transcendem o que conhecemos e a forma como sentimos, pois dizem respeito ao nosso espírito. Minhas escolhas estão confortando e alimentando meu espírito ou são alívios temporários da vulnerabilidade e das emoções difíceis que acabam esgotando minhas energias? Minhas escolhas levam à plenitude ou fazem com que eu me sinta vazio e carente? Para mim, sentar-me com calma para apreciar uma refeição farta é revigorante e prazeroso. Porém, comer de pé, seja em frente à geladeira ou à porta da despensa, é sempre um sinal de alerta. Sentar-me no sofá para assistir bons programas de televisão é delicioso, mas zapear durante 1 hora é desanimador. Quando pensamos sobre nutrir ou atrofiar o nosso espírito, precisamos considerar de que forma os comportamentos entorpecedores causam impacto nas pessoas à nossa volta. Até mesmo os estranhos. Há alguns anos escrevi um artigo sobre telefones celulares e isolamento para um jornal de Houston, depois de testemunhar como nosso estilo de vida, alimentado pela ansiedade, afeta as pessoas. Falei sobre o modo frio como os clientes tratam manicures, garçons, recepcionistas, balconistas, etc., como se não fossem pessoas e não merecessem sequer serem olhadas nos olhos. Uma vez eu estava prestes a fazer o meu pedido ao drive-thru de uma lanchonete quando o meu celular tocou. Achei que pudesse ser da escola de Charlie e atendi. Era alguém ligando para confirmar uma reunião de trabalho. Desliguei o telefone o mais depressa que pude, enquanto eu dizia, sim, eu irei à reunião. A atendente na janela e eu conseguimos nos comunicar. Eu me desculpei com ela assim que desliguei o telefone. Devo ter surpreendido a moça com aquela atitude, porque ela começou a chorar, dizendo em seguida, obrigada, muito obrigada. A senhora não tem ideia de quanto isso é humilhante. As pessoas nem olham para nós. Sei bem como ela se sentiu. Passei bom tempo trabalhando como garçonete para bancar meus estudos e vivi essa experiência de ser invisível. Quando tratamos as pessoas como objetos, nós as desumanizamos. Após passar mais de uma década estudando a aceitação, autenticidade e vergonha, posso afirmar que fomos projetados para criar vínculos emocional, física e espiritualmente. Não estou insinuando que devemos ter um relacionamento profundo e significativo com o manobrista ou com o atendente da lanchonete, mas é preciso que paremos de desumanizar as pessoas e comecemos a olhá-las nos olhos quando falarmos com elas. Se não tivermos a força de vontade e o tempo para fazer isso, então é melhor ficar em casa. Na pesquisa, a espiritualidade surgiu como um guia fundamental para as pessoas plenas.
Não estou falando de religiosidade, mas da crença profundamente arraigada de que estamos inexoravelmente ligados uns aos outros por uma força maior do que nós mesmos. Uma força que é amor e compaixão. Para alguns, essa força é Deus, para outros é a natureza, a arte ou até a emotividade. Acredito que assumir o nosso valor é o ato de reconhecimento de que somos sagrados. Talvez acolher a vulnerabilidade e vencer o entorpecimento tenham a ver com cuidar e alimentar nosso espírito. Os escudos menos usados. Alegria como mau presságio, perfeccionismo e entorpecimento apareceram nas pesquisas como os 3 métodos de proteção mais comuns, ou as maiores táticas de defesa. Nesta última parte do capítulo, quero explorar brevemente os escudos menos usados do arsenal, algumas outras máscaras e armaduras que formam importantes subcategorias de escudos. A maioria de nós vai se identificar, provavelmente, com um ou mais desses mecanismos de proteção. O escudo viking ou vítima. Reconheci esta peça da armadura quando um grupo significativo de participantes da pesquisa sinalizou que não via utilidade no conceito de vulnerabilidade. Suas respostas para a ideia de que a vulnerabilidade podia ter algum valor foram indiferentes, desdenhosas e até hostis. O que apareceu nessas entrevistas e interações foi uma lente sobre o mundo que via as pessoas divididas basicamente em 2 grupos, que chamamos de vikings ou vítimas. Diferentemente de alguns participantes que tinham uma opinião intelectual ou teórica sobre o tema da vulnerabilidade, esses entrevistados compartilhavam a crença de que todo mundo, sem exceção, pertence a um dos 2 grupos mutuamente exclusivos. Ou se é uma vítima da vida, um tolo que está sempre sendo passado para trás e não consegue se impor, ou se é um viking, alguém que enxerga a vitimização como uma ameaça constante e, portanto, se mantém no controle, domina, exerce poder sobre as coisas e nunca demonstra vulnerabilidade. Enquanto eu organizava os dados dessas entrevistas, pensei no capítulo da minha dissertação sobre o filósofo francês Jacques Derrida e a oposição binária, termos relacionados que têm significados opostos. Ainda que os participantes não tenham usado os mesmos exemplos, um padrão consistente de pares de opostos emergiu da linguagem que empregaram para descrever suas visões de mundo: vencedor ou perdedor, sobreviver ou morrer, matar ou ser morto, fortes ou fracos, líderes ou seguidores, sucesso ou fracasso, esmagar ou ser esmagado. A origem dessa visão de mundo segundo a oposição binária viking ou vítima não estava completamente clara, mas a maioria a atribuía aos valores que lhes foram ensinados na infância. A experiência de sobreviver às tribulações ou a sua formação profissional. Boa parte dos participantes que sustentaram essa visão no grupo era composta de homens, mas também havia algumas mulheres. Faz sentido que isso seja, de certo modo, uma questão de gênero, pois muitos homens, até mesmo aqueles que não recorriam a essa armadura, mencionaram terem sido ensinados e moldados na infância e na adolescência pela dinâmica de que o mundo é dos vencedores, sem esquecer que conseguir vencer e dominar as mulheres fazia parte da lista dos princípios masculinos discutidos no capítulo 3. Além dos fatores socialização e experiências de vida, muitos participantes desse grupo tinham empregos ou trabalhavam em contextos culturais que reforçavam a mentalidade viking ou vítima. Nós ouvimos isso de seguranças, veteranos de guerra, agentes penitenciários, policiais e pessoas que trabalham em ambientes supercompetitivos e de alta performance, como o jurídico, o tecnológico e o financeiro.
não foi possível concluir se esses profissionais procuraram carreiras que alavancaram seu sistema de crença de viking ou vítima ou se foram suas experiências com o trabalho que forjaram essa abordagem da vida sobre a polarização entre vencer ou perder. Um aspecto que fez dessa entrevista uma das mais difíceis foi a honestidade com que as pessoas falaram das dificuldades em suas vidas pessoais, lidando com um comportamento de alto risco, divórcio, isolamento, solidão, vícios, raiva e esgotamento. Mas, em vez de verem esses comportamentos e suas consequências negativas como resultado de sua visão de mundo viking ou vítima, elas os percebiam como prova de natureza cruel da própria vida. Quando examino as estatísticas nas profissões viking ou vítima mais intolerantes à vulnerabilidade, identifico o desenvolvimento de um padrão perigoso. E em nenhum lugar isso é mais evidente que no ambiente militar. As estatísticas sobre o estresse pós-traumático relacionado a suicídio, violência, vícios e comportamentos de alto risco apontam para esta assombrosa verdade. Para soldados servindo no Afeganistão e no Iraque, voltar para casa é mais letal do que estar em combate. Desde a invasão do Afeganistão em 2001 até meados de 2009, as Forças Armadas dos Estados Unidos perderam 761 soldados em combates naquele país. Compare isso aos 817 que se suicidaram no mesmo período. E esses números não levam em conta as mortes associadas à violência, ao comportamento de alto risco e às drogas. Craig Bryan, psicólogo da Universidade do Texas, especialista em suicídio, que há pouco tempo deu baixa na Força Aérea, revelou à revista Time que os militares se encontram presos a uma lógica contraditória. Treinamos nossos combatentes para usar a violência e a agressão controladas para suprimir reações emocionais fortes diante da adversidade, para suportar dor física e emocional e para vencer o medo dos ferimentos e da morte. Mas esses atributos estão também associados a um elevado risco de suicídio. Bryan explicou que os militares não podem reduzir a intensidade desse condicionamento sem afetar negativamente a capacidade de combate de nossas forças armadas. E alertou para o perigo inerente de enxergar o mundo por meio de lentes do par viking ou vítima. Os soldados em serviço são mais capazes de matar a si mesmos como mera consequência de seu treinamento profissional. A situação pode chegar ao seu extremo nas Forças Armadas, porém, se olharmos para as estatísticas de saúde física e mental dos policiais, iremos encontrar algo semelhante. O mesmo acontece nas empresas. Quando se lidera, se ensina ou se prega a partir de uma concepção de viking ou vítima, de vencedores ou perdedores, aniquila-se a fé, a inovação, a criatividade e a receptividade à mudança. Retire as armas e você encontrará resultados similares aos dos soldados e policiais no universo civil. Os advogados, um exemplo de profissionais amplamente treinados na dinâmica do ganhar ou perder, do ser bem-sucedido ou fracassar, sem ter resultados que não são muito melhores. A Ordem dos Advogados americana revela que a taxa de suicídios entre advogados é 4 vezes maior que a da população em geral. Um artigo na revista dessa instituição informou que estudiosos de depressão e abuso de substâncias entre advogados atribuíram o alto índice de suicídio na categoria ao perfeccionismo e à necessidade de serem agressivos e desapegados emocionalmente. E essa mentalidade pode se refletir em nossas vidas domésticas também. Quando ensinamos aos nossos filhos que transparência e vulnerabilidade são emoções perigosas e que devem ser postas de lado, estamos lhes encaminhando para o perigo do isolamento emocional. A armadura viking, ou vítima,
não somente perpetua comportamentos de dominação, controle e poder naqueles que se enxergam como vikings, mas pode estimular um sentimento progressivo de vitimização naqueles que acreditam que estão sendo alvos de ataque ou tratados de forma injusta. Com essas lentes, só há dois posicionamentos possíveis: exercer o poder sobre algo ou alguém ou se sentir impotente. Nessas entrevistas, ouvi muitos participantes parecerem resignados a serem vítimas simplesmente porque não quiseram se tornar a única alternativa, na opinião deles, vikings. Reduzir nossas opções de vida a papéis tão limitados e extremos deixa muito pouca esperança para transformação e mudança significativa.